Nós nos reunimos aqui como igreja todos os dias, reunimos como congregação, temos ministérios, temos serviços e eventos, mas o fim de tudo isso é somente um: anunciar a volta de Cristo Jesus. E aí isso acontece através de várias coisas: esporte, teatro, pregação, IBC Casa, mas tudo tem que terminar nesse propósito: anunciar a volta de Cristo Jesus, que é fato, um dia acontecerá. Então, que isso fique guardado no teu coração nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós não vamos falar exatamente sobre o arrebatamento, mas fica uma pergunta, depois dessa música. Tudo bem, Gabriel? E se demorar mais um tempo, o que eu faço? Afinal, nós vivemos aqui num mundo com problemas, desafios, adversidades, alegrias. E hoje a gente vai falar um pouquinho de alegria na adversidade. É possível ser ou estar feliz numa adversidade? Primeiro eu quero já começar te falando e alertando, dizendo, que alegria na adversidade não quer dizer estar sorrindo toda hora, tá bom? Eu posso estar passando um momento de adversidade sem sorriso nos lábios, afinal, abriu a geladeira, não tem comida, não dá para dar gargalhada, ou dá? Não dá. Amanheceu doente, foi para o hospital e ficou internado. Ninguém vai ficar lá na cama do hospital dando gargalhada, certo? Mas dentro de você, apesar da adversidade externa, o teu coração sim pode estar alegre, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração essa noite é que esse estado de alegria, muitas vezes pode não ser externo, mas ele é interno e precisa ser permanente sobre mim e sobre você. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, pode deixar aberto, vai nos dar uma receita de como fazer isso acontecer na nossa vida, tá bom? E é fato que a gente vive dias, sempre viveu, tá bom? Afinal, esse texto aí tem muitos anos de escrita e não é diferente dos dias de hoje. Sempre houveram, e vou dar uma palavra desmotivacional para você. Sempre vai ter. Tá bom? Não somos uma igreja onde vai dizer para você assim, a partir dessa noite, você sempre será feliz e terá muito dinheiro. Esquece, beleza? Você talvez não tenha muito dinheiro durante algum dia. Acho que você deva ficar doente até o final da tua vida, tá bom? Não estou profetizando, mas normal, ok? Pandemia, Quem não ficou com medo aí do Covid? Nós estamos suscetíveis a essas coisas nesse mundo, tá bom? Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que é possível, no meio de todas essas adversidades, ter um coração alegre. E quem dá essa receita é um cara que tem muita propriedade para falar disso, tá bom? Não é simples, fique alegre, fique feliz. Antes de Cristo, tentava ser feliz, beleza? Um dos ápices da minha alegria foi quando teve um anúncio no colégio. Olha só, vai ter a terapia do riso. E aí eu pensei, cara, eu preciso ir, eu quero ficar feliz, eu quero rir. Terapia do riso funcionava como? Super legal. Vou fazer um teste com você, a gente não costuma fazer isso. Pastores fecham os olhos para não... Terça-feira, pastor Ricardo já está se escondendo atrás da Bíblia. É só hoje, beleza? Olha para o teu irmão e dá uma risadinha para ele, vai. Mas assim, uma risada de verdade, pelo amor de Deus, cara. Fique 1 minuto rindo. Não, para. Virou técnica. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa. A terapia era mais ou menos assim. Ficava num círculo, um tinha que olhar para o outro e começar a rir. Era a única ordem. E é tão ridículo que vocês estão rindo, viu? É tão ridículo que dá certo, cara.
chorava de rir. E aí tem os bem emocionais que começaram a rolar no meio da roda. É tipo pastor, né? Tá super feliz. Ó. É fácil deixar o pastor Ciro feliz. Mas brincadeira dessa parte, querido, foi muito legal. Muita risada. Só que depois que saiu dali, não mudou, ok? E isso acontece numa balada. Quantas vezes? Sou obrigado a falar, enchi a cara para ficar feliz, beleza. Ria, ria, ria. Não adiantou de nada. Essa alegria que nós estamos falando, só existe uma receita que se encontra dentro da palavra de Deus. É uma alegria permanente que não vai embora. Por isso que o tema dessa noite é alegria na adversidade. Todas essas outras situações, elas são momentos de alegria, de prazer, estágios. Uma boa viagem, a gente ri, né? Um bom passeio, uma boa comida. Mas e quando não tem nenhuma dessas conotações, querido? Vamos falar sobre a realidade. Instagram. É difícil alguém postar foto no Instagram chorando. Estou mal, acordei me sentindo bem feio, acordei me sentindo gordo. Se bem que eu não me sinto gordo, né? Eu sou, então não dá para acordar se sentindo. Na verdade, mas assim, Instagram, cara, se você olhar lá, tem muita alegria, mas não é de verdade. E nós estamos falando de uma alegria que ela não é baseada nas coisas externas, mas sim em algo interno. E isso vai estar escrito e descrito aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses vai começar dizendo, versículo 4, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Eu vou só fazer uma pausa aqui, a gente não vai entrar em contextos, em coisa, mas preciso só te fazer um adendo que já fica uma dica, permanecer firme aonde? No Senhor. Tem muitas pessoas que permanecem firmes aonde? Numa instituição, firmes num pastor. Nós somos falhos, querido. Firmes no irmão, vai dar errado. Já vou te adiantar. Por mais que ore, por mais que vá para o monte, vai dar errado uma hora. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Esse já é o primeiro conselho bíblico que já nos encaminha para um caminho de felicidade, para um caminho de alegria. Gabriel, como eu posso ter uma vida onde eu vou ter uma alegria interna que não vai me frustrar? Firme no Senhor. Não é firme nessa instituição. A IBC é uma bênção. Vamos fazer propaganda aqui. A gente tem meta de arrecadação? Não, né? Ah, tá. Mas a IBC é uma bênção, gente. Eu, a Joyce, a gente pode falar sobre isso. Uma alegria para o nosso coração, foi restauração. Vocês são uma bênção para nós. De fato, é difícil a gente achar defeitos na igreja. Não é perfeita, mas é saudável. Só que sim, é uma instituição, feita de pessoas como eu e você. E que se você estiver firmado na instituição ou na pessoa, vai dar problema. Então, primeiro conselho bíblico é permanecer firmes. Deste modo, firmes no Senhor. Verso 2, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se escritos no livro da vida. Querido, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho, porque no verso 4 vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Primeira coisa que a gente precisa perceber é que essa colocação bíblica, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção, ela não é uma opção. O autor Paulo não está dizendo assim, olha, eu vou dar uma dica, tentem ficar felizes. Ele não vai dizer assim, vou dar uma sugestão, fique alegre. É uma ordem bíblica. É uma decisão de coração.
Alegrai-vos sempre no Senhor. E esse sempre é sempre. Não preciso explicar muito. Sempre é quando? Sempre, né? Ganhei um sushi, fica a dica. Cara, você vai me ver alegre, ok? Ganhei um cachorro quente, vou estar alegre também, tá bom? Não ganhei nada, te darei um abraço e orarei por você. Sempre é sempre, querido. Mas tem momentos que é difícil. Tem momentos que você não vai me dar um sushi porque você não tem dinheiro. Eu também não tenho dinheiro. E a gente vai sentar e tomar água. E vai continuar igual, sempre alegres no Senhor. O segredo dessa alegria é que ela esteja no Senhor e não nas pessoas ou na circunstância. Quantos estavam ou se sentiam felizes enquanto cantavam a música? Mas a igreja... Vamos cantar? Mas a igreja... Alegrai-vos, tá bom? Mas a igreja... será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. Você quer uma promessa melhor do que essa para você ter um coração alegre? A Bíblia vai dizer que as leves e momentâneas tribulações que passamos aqui não há e não pode ser comparadas com o peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus, querido. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar isso, ele está dizendo, olha, é possível olhar para o Senhor e no Senhor se alegrar. Quando nós cantamos, né, a igreja será arrebatada, não importa o momento que você esteja vivendo, ou a situação que você esteja passando. Isso é fato, isso um dia vai acontecer. Um dia estaremos com Ele face a face. E isso já é o maior e talvez um tão importante motivo para estarmos alegres. Quando você olha os personagens bíblicos, a gente agora vai ter que falar super rapidamente, se você é coach, entenda bem o que eu vou falar, tá bom? Se você é da teologia da confissão positiva, entenda bem o que eu vou te falar, tá bom? Mas, querido, nós precisamos entender que a alegria, ela não vem de declarações. Essa alegria, ela não vem de coisas que nós fazemos externamente para que isso aconteça. Essa alegria só pode ser produzida na nossa vida quando os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus. Essa alegria não é fruto de coisas passageiras que esse mundo dá. Paulo está dando uma ordem dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Algumas coisas sobre alegria. É importante você saber, eu te informar que o Evangelho é a boa nova da alegria. É importante você saber que o reino de Deus é a alegria. Que fruto do Espírito é a alegria, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje eu quero que teu coração saia daqui cheio de alegria. Gabriel, vou sair daqui, vou rir para o poste. Não. Tá bom? A gente está falando de um evangelho verdadeiro, querido. E eu estava falando que homens e mulheres da Bíblia, eles não tiveram um super êxito. Por isso que eu falei de coaches. Por isso que eu falei de teologia de confissão positiva. Você vai ver muitos homens e mulheres da Bíblia que a vida deles, se você olhar naturalmente falando, talvez foi um fracasso. Porque eles não estão com a carruagem da época, o super cavalo da época. Eles não estão com as roupas de grife da época. Eles estão espalhando o Evangelho pelos 4 cantos, entregando suas vidas como mártires, mortos, não olhando mais para a sua própria vida, mas olhando para Cristo Jesus. E tudo que eles fazem ecoam até hoje. Então, querido, que você tenha isso em mente, que essa alegria, ela só pode ser produzida através de uma pessoa, Cristo Jesus. Você consegue lembrar daquela cena tão maravilhosa? O dia que Jesus morreu na cruz do Calvário por você?
É difícil olhar rindo para aquela cena. Afinal, ele foi moído pelos meus e pelos teus pecados. Ele ficou sem forma, sem formosura, pendurado numa cruz. Mas ao terceiro dia, dá para dar uma boa risada e dizer: a minha alegria ressuscitou. Túmulo vazio, querido. Quando você olha para lá hoje, ele não está mais lá. Ele foi para um local. Ele foi para os céus e disse: vou preparar para vocês uma morada. Todas as promessas de Jesus, elas são concernentes e o mais importante de tudo é que elas são voltadas ao reino eterno com Ele. É lógico que Ele vai nos curar, nos sustentar, vai prover sobre as nossas vidas, mas a principal de todas as promessas que precisa ficar guardada no nosso coração é essa, que um dia estaremos com Ele. E Ele fala: alegrai-vos no Senhor, e Ele repete mais uma vez, dizendo: mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Gabriel, como eu posso me alegrar? A gente vai falar sobre ansiedade um pouquinho, daqui a pouco. E um dos grandes problemas aí da ansiedade é que o ansioso foca no amanhã e esquece do passado. Tá bom? Então olha só comigo, perto está o Senhor. Tem alguém aqui que pode só levantar a sua mão e dizer para mim assim, ó: um dia o Senhor fez algo pela minha vida? Teremos que ser unânimes, querido. Gabriel, eu não lembro de uma provisão. Ele já fez a maior de todas as coisas, salvou a tua alma do inferno, te livrou da escravidão do pecado. Ele já fez algo por mim e por você na cruz do Calvário. Eu lembro de uma cena onde os discípulos estavam bem desesperados. Vento, tempestade, e o Senhor aonde? Dormindo. Aonde? No barco. Querido, o Senhor sempre está perto de nós. É importante que a gente entenda essa construção dessa ideia do autor, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo. Afinal, o Senhor sempre está perto de nós. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graça. Um dos grandes problemas de hoje é ansiedade. Só que o próprio texto já nos dá um antídoto, uma solução para isso. Ele combate a ansiedade dizendo: olha, sejam as vossas petições conhecidas. E fica aí um ponto de interrogação, né? Um Deus que nos diz que a palavra nem chegou à boca, Ele já conhece. Um Deus que conhece o nosso coração. Um Deus que algumas vezes a gente pensa que precisa de algo, Ele vai lá e supre. Um Deus que muitas vezes a gente está com uma intenção, Ele vai lá e já ministra o nosso coração. Por que precisa falar? Você já parou para pensar que, pensando por esse ângulo aí, isso é um combate contra a nossa ansiedade? Sabe quando nós dobramos os nossos joelhos e, apesar de sabermos que o Senhor conhece todas as coisas, nós falamos para Ele: Pai, preciso da Tua ajuda. Pai, eu preciso do Teu socorro. E Ele fala que as nossas orações devem ser conhecidas, as nossas petições, por oração, súplica e ações de graça. Essa oração aqui, querido, ela é muito parecida com adoração, rendição a Ele. Súplica, não preciso te falar, né? Estou desesperado, eu preciso da Tua ajuda. Só que talvez o grande desafio é a ação de graças no meio da ansiedade. Isso demonstra fé, confiança. Um dos momentos, eu já contei, mas eu vou repetir, um dos momentos assim de combater a minha ansiedade mais difíceis da minha vida, eu acho. Para você talvez não seja, mas foi. Foi o dia que a gente estava sem luz, teve que vir para o culto e levantar as mãos e cantar sem luz.
olhando para todo mundo e pensando, todo mundo vai para casa, tem chuveiro, tem luz ligada. Eu vou voltar para casa, vai estar tudo desligado. Eu poderia não fazer nada naquele dia. Só que eu não tinha escolha, querido. A alegria que havia no meu coração, porque havia um Deus que cuidava de mim, era tão maior, que fazia com que eu esquecesse da falta de luz. Sabe quando o autor diz, alegrai-vos no Senhor? É isso que ele está dizendo, coloque todo o teu coração, toda a tua força no Senhor. Não olhe para as circunstâncias externas. Sabe o que aconteceu aquele dia? Eu levantei as mãos, cantei. E aí, óbvio que eu chorei, né? Sem luz. Todo mundo chora quando tem luz. Não vem dizer que você não dá uma chorada sem luz, que deve dar. Chorei sem luz. Sabe o que aconteceu? Nada. Cheguei em casa e continuou sem luz, cara. O que a gente faz? Acende a vela e lê a Bíblia. Ah, Gabriel, isso foi em 1800. Não, fica tranquilo, tá bom. Foi nos dias atuais, aí, uns bons anos atrás. Mas, querido, nós precisamos entender que dá para ter oração, súplica e ações de graça, mesmo no meio da adversidade. Continuo no versículo 7, que diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É possível ter paz, Gabriel, no meio da adversidade? É. Quando você aplica essa receita que a Bíblia te dá de se alegrar no Senhor, de quando você estiver ansioso, fazer súplicas, orações, ações de graça, com certeza algo acontecerá no teu coração. Uma paz inexplicável. Não sei se você já passou isso, mas imagino que sim. Um dia de caos onde tudo está dando errado. E você diz, inexplicavelmente, eu estou em paz. Isso é o que o mundo tenta comprar com dinheiro, querido. Isso é o que o mundo tenta comprar com suas forças. Sabe quando recebe um diagnóstico bem ruim aí do médico? Já ouvi tantos relatos, gente, de pessoas que estão lá no leito da enfermidade, lá no hospital. E aí, como é que está? Doendo. Como é que está? Bem difícil. E o médico falou que não tem jeito. E você? Estou em paz. Paz não é ausência de dor, querido. Paz não é ausência de angústia, mas é uma paz que excede todo entendimento, querido. Que acima disso tudo, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do medo, o teu coração está guardado em paz em Cristo Jesus. E para terminar, ele diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Tem como você se desconectar do Instagram? Eu acho que essa lista inteira aqui não vai estar no Instagram, querido. Né? Vamos fazer uma enquete aí super rápida? Tudo que é de boa fama está no Instagram? Não. Respeitável não. Facebook, YouTube, TV, rádio. A tua mente não pode ser bombardeada por essas coisas. A tua mente precisa ser bombardeada com a palavra de Deus, que tem resposta para todas as coisas. Antídoto contra todas essas coisas. Gabriel, então tu é um alienado. Não, fica tranquilo. Tem conta no Instagram, tem Facebook. Não tem Facebook. Tem YouTube. Mas isso não pode ser o que rege a nossa vida. E ele termina no 9 dizendo, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim praticai, e o Deus de paz será convosco. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Gabriel, o que eu mais preciso na minha vida é de uma casa nova. Não. Gabriel, o que eu mais preciso da minha vida é que minha empresa vai bem, e aí minha família vai ficar bem. Não vai ficar. O que mais você precisa na tua vida é Cristo Jesus.
O meu e o teu problema, nós temos aprendido aqui que o meu e o teu problema é só um: o pecado. E ele só pode ser vencido através de Cristo Jesus, querido. O que eu e você precisamos é de uma vida com Cristo. Essa busca por uma alegria e uma paz desenfreada que o mundo enfrenta. Os homens podem juntar dinheiro, forças, conhecimento, mas nada pode se comparar à alegria da salvação em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento no meio de uma tribulação que Cristo Jesus dá aos seus filhos escolhidos. Se tem uma coisa que você precisa buscar hoje, Gabriel, anda ansioso. Eu já fiquei ansioso, ok? Nós passamos por momentos de ansiedade. Mas se tem uma coisa que nós devemos fazer para combater a ansiedade, é levar todas as nossas petições, súplicas e ações de graças ao Senhor nessa noite. E eu começo a terminar te dizendo que nós não queremos saber qual é o teu problema nessa noite. Mas, Gabriel, é o dinheiro, é a compra, é a luz, é o casamento, é o filho, é a doença. Seja qual for o problema que te deixa ansioso nessa noite, existe um antídoto chamado presença de Deus. Quero te convidar nessa noite a levar todas essas situações em ações de graça, oração e súplicas a Deus. E alegrar o teu coração, porque acima disso tudo está o presente mais precioso que você poderia ter: a salvação da tua alma em Cristo Jesus. Eu não dei muitos relatos para você e algum contexto histórico do livro, porque eu quis deixar no final. Ah, Gabriel, você está falando isso porque eu sei o que é ficar sem comida, eu sei o que é ficar sem luz, eu sei o que é ser feliz, eu sei o que é comer na beira da praia, eu sei o que é comer em qualquer outro local, qualquer momento. Mas quem escreveu isso para nós, ele não escreveu num transatlântico. Quem nos escreveu isso, ele não estava no seu apartamento. Ele não estava a um passeio. Foi um homem que estava sendo acusado, preso e algemado. Quando ele escreve alegrai-vos, mais uma vez eu digo alegrai-vos, é de dentro de uma prisão, querido. É Paulo. Ele sabe o que é ser preso, ser açoitado, passar por dificuldades. E hoje o convite é que você olhe para essa mensagem escrita em Filipenses e tome uma consciência que sim, no meio de um mundo caído, é possível alegrar-se no Senhor. É possível ter a paz que excede todo entendimento. É possível fugir da ansiedade, levando todas as suas dificuldades com súplicas, orações e ações de graça a Cristo Jesus. Esse não foi o único momento que ele passou. Teve um dia que ele estava na prisão com Silas. Paulo e Silas na prisão. Super conhecido o texto, música sobre isso. Cantaram louvores perto da meia-noite. Paulo pode, com muita propriedade, nos ajudar, nos instruir, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos.